pessoal, estamos de volta à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental para a aula 2. Então vamos ver do que se trata essa aula. Falaremos brevemente sobre modelos atômicos. O objetivo é mostrar a importância de se ter um modelo e como foi sua evolução ao longo dos tempos. Então, falaremos da importância, falaremos dos primeiros modelos que foram utilizados na antiguidade e os modelos atômicos contemporâneos, o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, até o modelo atual, que é o modelo de orbitais. Então, por que nós precisamos conhecer modelos atômicos? É permitir um melhor entendimento de como a matéria é constituída, como ela se comporta, que características e propriedades ela possui e como ocorre a interação entre os diversos tipos de matéria, substâncias em geral, permitindo a sua manipulação e uso para diversos fins e para a criação de novas substâncias. Então, vocês notem que existe aqui um potencial enorme com conhecimento de química para você trabalhar as diversas substâncias que existem nos diversos ramos da engenharia. Não só da engenharia, mas da ciência em geral. Uma breve recordação. O que é matéria? Ela vem da palavra matéria do latim, sem acento, aquilo de que uma coisa é feita, tudo que compõe as coisas. Então, o nosso objetivo é estudar a estrutura da matéria através dos modelos atômicos. E fazendo esse estudo, você pode identificar como ela é organizada, como ela interage entre os diversos tipos e como utilizá-la. Então, sobre os primeiros modelos, esses modelos surgiram na antiguidade. Os filósofos foram os pioneiros, basicamente os filósofos da Grécia Antiga. Eles elaboravam teorias para explicar a natureza do mundo e nossas relações com ele. Entre essas teorias era a teoria de como a matéria era formada. O filósofo Tales de Mileto, na Grécia, 6 anos antes de Cristo, já fazia um questionamento do que é feita a matéria. E a ideia inicial dele, claro, naquele tempo o conhecimento era muito escasso sobre as coisas, Então ele propôs que a matéria era causada simplesmente pela água. Então a água era fundamental, um elemento primordial para a formação dos demais materiais. Então era claro que é uma teoria, hoje a gente sabe que é completamente inadequada, mas naquele tempo não se tinha muita base para se falar em coisas mais elaboradas. Os filósofos Empédocles e Aristóteles, um pouquinho mais tarde, século V ou IV a.C., já evoluíram um pouquinho mais, propuseram que a Terra, os diversos elementos eram constituídos por terra, água, ar e fogo. Então já introduziram mais alguns elementos, mas mesmo assim é uma ideia que nós sabemos hoje, é uma ideia precária. Já o filósofo Demócrito e seu discípulo Leucipo, na Grécia, no século VI a.C., eles vieram já com uma ideia um pouquinho mais evoluída e, digamos, mais próxima dos modelos atuais. Eles tinham a ideia de que qualquer material poderia ser repartido em partes menores até um certo limite. E nesse limite, as partículas seriam indivisíveis. Então, qual foi a ideia deles? Eles foram os primeiros que deram uma definição para o átomo. O A da palavra átomos é um prefixo de negação, toma é divisão. Então, átomo significa alguma coisa não divisível. Então, foi a teoria do atomismo. Então, já surgiu naquela época um conceito que é mais, digamos assim, mais avançado. Mas, por várias questões, a ideia de Aristóteles prevaleceu sobre o atomismo. Por questões de Aristóteles, talvez ser um filósofo mais conceituado, Mas, embora alguns outros estudiosos também tivessem proposto que a matéria era constituída por partículas, no limite, por partículas indivisíveis, na verdade, a filosofia de Aristóteles
né? Com a matéria formada por aqueles 4 compostos, ela se impôs no mundo ocidental até que, já na época moderna, 2000 anos após, esse conceito foi revivido por John Dalton, um químico, um cientista inglês. Então, entre 1803 e 1808, ele retomou as ideias de Demócrito e Leucipo e propôs mais algumas coisas sobre isso. Ele utilizou, a inovação dele foi a utilização de experimentos para investigar a hipótese da existência do átomo. Ao contrário dos filósofos gregos que apenas imaginaram. Uma das coisas que ele utilizou para confirmar a existência dos átomos foi a teoria de Lavoisier, que é a conservação de massa, que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, e que o átomo era rígido, indivisível, indestrutível e tinha uma forma esférica. Então, os postulados do modelo de Dalton: toda matéria é composta de átomos, correto? Átomos são permanentes e indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos. Bom, quanto à conservação de massa, ele está correto, né? Mas o átomo não é indivisível, como mostram os modelos atuais. Os átomos e elementos são idênticos, mas são diferentes dos átomos de outros elementos, perfeito? Transformações químicas consistem em combinações ou separação ou rearranjo de átomos, mas também moléculas. Isso ele não previu. Compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos de uma razão fixa. Essa talvez seja uma grande contribuição dele, além da composição definida. Isso aqui é perfeito até hoje. Então, o Dalton foi o primeiro que utilizou símbolos vindos da alquimia, mas ele inovou, ele definiu símbolos para cada átomo. E o composto, qualquer composto, por exemplo, a água, era composto pela combinação desses símbolos. Então isso foi uma inovação que ele trouxe. Falando do modelo de Thomson, que vem na sequência, o que aconteceu após a descoberta, a proposta do átomo indivisível de Dalton? Um cientista chamado William Crookes estava pesquisando, William Crookes e também o Thomson, eles estavam pesquisando efeitos da eletricidade, da descarga de eletricidade em gases rarefeitos. E por um acaso eles descobriram que existia uma partícula única, negativa, e com massa muito menor que a massa do menor átomo conhecido. Foi batizado depois como sendo elétron. Então, já esse fato já demonstrou que o átomo de Dalton não é indivisível, existem partículas menores. E o Thomson propôs o seguinte: que o átomo seria assim uma esfera maciça de carga elétrica positiva com os elétrons distribuídos em seu interior. E esse número de elétrons seria igual à carga total positiva do átomo, de tal forma que o átomo tivesse carga neutra. Por essa configuração, esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Bom, claro que não é um modelo muito próximo do atual, mas já foi uma evolução. Já Rutherford já propôs algo melhor. Um cientista físico alemão, Goldstein, ele descobriu que existia também partículas de menor massa do que o menor átomo conhecido com carga positiva. Essa partícula foi denominada por Ernest Rutherford como sendo prótons. E aí, a partir dessa ideia, juntando o conhecimento do prótons com o dos elétrons, ele realizou um experimento e descobriu o seguinte: o átomo não é maciço, como prevê lá a teoria do átomo indivisível e maciço de Dalton e mesmo o átomo de Thomson, que é uma região pequena e densa denominada de núcleo, que é positivamente carregada e formada pelos prótons, e que é uma região muito pouco densa em torno do núcleo que contém os elétrons, que é a eletrosfera. Bom, a massa no núcleo não era uma das limitações da teoria do modelo de Rutherford, que a massa do núcleo do átomo não era justificada apenas pelos prótons, Então ele percebeu que tinha uma deficiência aí.
Aí, posteriormente, James Chadwick descobriu que existia também um tal do nêutron, que completava a massa do núcleo dos átomos e não tinha carga, era carga neutra. Uma das falhas do modelo de Rutherford, quando você tem uma carga negativa acelerada, né, segundo o eletromagnetismo, né, ela perde energia. Então, o que deveria acontecer? O elétron está girando em torno do núcleo do átomo, ele deve perder energia e, consequentemente, ele deveria cair em direção ao núcleo. Mas isso não acontece, né? Então, o modelo planetário de Rutherford, em seu estado normal, né, ele não deveria emitir radiação. E aí quem que começou a pensar sobre como resolver essa discrepância no modelo de Rutherford? Foi o Bohr. Ele aproveitou uma ideia da teoria quântica que foi iniciada desenvolvimento por Max Planck, e ele percebeu, né, que uma partícula, quando passa de uma situação de maior para uma outra de menor energia, ou vice-versa, a energia não é perdida de forma contínua, e sim em pacotes. Então, cada pacote de energia é proporcional à frequência de uma onda de luz, e com isso, Bohr conseguiu aprimorar o modelo de Rutherford. Ele fez um estudo em cima do espectro do gás hidrogênio, ele energizava esse gás numa ampola. O que acontecia com o único elétron do gás hidrogênio? Ele ia saltando das várias órbitas e quando voltava emitia uma luz e essa luz foi detectada. E ele percebeu que essas faixas do espectro definiam níveis de energia. Então, a partir disso, quais foram os postulados de Bohr? A eletrosfera é dividida em níveis eletrônicos com energia constante. Isso é verdade. Em sua camada de origem, que é a camada estacionária, a energia não varia, mas o elétron pode saltar de uma camada mais externa se ganhar energia externa necessária, o pacote necessário de energia. Entretanto, se o elétron está numa camada de maior energia, essa órbita é instável, ele tende a voltar à sua camada de origem. E nessa volta, ele devolve uma quantidade de energia que é igual à recebida para o salto, emite o tal do fóton de luz. E ele postulou também que a órbita do elétron em cada camada é circular, ou seja, claro, o modelo que ele tinha para imaginar órbita de elétrons em torno do núcleo do átomo, ele usou como referência as órbitas planetárias. Mas isso não é bem verdade, como mostra o modelo atual. O modelo de Sommerfeld, né, esse cientista fez experiências semelhantes à de Rutherford, usando o espectro de hidrogênio, mas ele identificou que nos níveis de energia que o Bohr conseguiu mostrar, né, identificar, esses níveis tinham divisões pequenas, difíceis de identificar, um experimento menos preciso. E ele verificou que havia subníveis de energia para cada nível de energia. Ele conseguiu identificar para cada órbita você teria n-1 órbitas elípticas de diferentes eletricidades, e n seria o nível de energia. E para explicar essa diferença, ele propôs o seguinte, que as camadas, na verdade, seriam variações da forma das órbitas que propôs Rutherford. Rutherford propôs órbitas circulares. Voltando aqui, o Sommerfeld propôs que os subníveis de energia eram variações elípticas. Então você teria, para cada subnível de energia, uma órbita. A primeira seria circular, a segunda seria elíptica, a terceira elíptica com uma excentricidade maior e assim por diante. No finalzinho da apresentação nós temos uma série de figuras para ilustrar tudo que nós falamos até agora. Aí o modelo atômico atual. Então, aí surgiu uma coisa que foi fundamental, a dualidade onda-partícula, que foi proposta por de Broglie em 1923 e foi usada posteriormente, né? Ele propunha que o elétron ele se comportava tanto como partícula como
onda. Partícula porque se podia medir uma massa. Onda porque ele vibrava como se fosse uma onda, né? E como seria uma onda, ele vai sempre vibrar, né? Vai vibrar ou percorrer um caminho como se fosse múltiplos de meio comprimento de onda. Então isso ajuda muito a explicar de forma conceitual os diferentes níveis de órbitas propostas por Bohr. Aí Heisenberg propôs o princípio da incerteza, que não é possível calcular simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron em um determinado instante, ou seja, conseguir isso ao mesmo tempo. E a consequência disso é que você não pode falar em órbita com um elétron numa posição fixa nessa órbita. Você começa a falar agora em uma região do espaço que você tem, né, ao redor do núcleo com maior probabilidade de se encontrar elétrons. Então veja, não é uma órbita circular, é uma região de probabilidade de encontrar elétron. E aí, combinando com todos esses estudos anteriores, o Erwin Schrödinger propôs, na mecânica quântica, né, ele estabeleceu uma série de equações matemáticas complexas para determinar essas regiões de probabilidade de encontrar os elétrons. E aí, para fazer uma associação ao modelo de Rutherford-Bohr, foram chamados de orbitais. Não é órbita, são orbitais. Então, os orbitais são as tais regiões de maior probabilidade de se encontrar o elétron em torno do núcleo. E cada orbital tem seu nível, subnível de energia. Então são vários tipos de orbitais. Então eu tenho o orbital S, que possui forma esférica, o orbital P, que possui forma de halteres, e existem ainda os orbitais D e F com formas mais complexas. Todos esses orbitais, eles correspondem de forma, sim, é bem boa com a ideia de níveis de energia, porque eles definem níveis de energia. Então está aqui um resumo. Átomo maciço e indivisível do Dalton. Depois o modelo de Thomson, onde eu tenho o modelo de pudim de passas, né? Então está aqui a passa, que seria o elétron. Aí o pudim seria digamos assim, a massa positiva do átomo. Aí Rutherford, um núcleo central e uma eletrosfera. Já é um modelo mais sofisticado. Aí o Bohr definiu órbitas que têm níveis de energia bem definidos, com núcleo positivo. E por último, o modelo de Schrödinger, que fala de regiões de probabilidade. Tem lá um núcleo, e aqui eu tenho regiões onde eu posso ter maior probabilidade de encontrar elétron. Então esse é o modelo atual, que é utilizado nos diversos estudos de química. Aqui as referências que vocês podem ir mais a fundo, que vocês podem consultar. Essas referências são citadas das rotas, que vocês devem agora dar uma lida, verificar as atividades que devem ser feitas. Sempre vai ter um texto indicando uma leitura, né, uma indicação de texto. Simulações, se existir, olhem essas simulações, se elas estiverem especificadas no roteiro. Não deixe também de fazer os exercícios. Então, terminamos essa aula por aqui e até a próxima.